Então, se você sente dor ou desconforto para amamentar, você sabe que alguma coisa claramente não está certa, né? Mas, gente, também tem o sinal em você de você estar sentindo, né, a mama murcha ou com pouco leite, tá? Isso não tem nada a ver de você ter o leite fraco ou do que qualquer outra coisa que você tenha ouvido, que eu também ouvi, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Tem a ver com dificuldades com a amamentação. E o segundo ponto em relação a essas dificuldades com a amamentação é você olhar o seu bebê. Se ele está ganhando peso, se ele está chorando bastante, mamando de hora em hora, e aí eu não tô falando de livre demanda, tá? Livre demanda é uma coisa, o bebê querer mamar toda hora, porque você percebe que ele está com fome, é outra coisa totalmente diferente, tá? Arcar as costinhas para trás, ter dificuldade para mamar, ficar acordando de hora em hora à noite para mamar, tá? Ter dificuldade, gente, para ganhar peso ou até mesmo perdendo peso. Esses são sinais. E cólicas, gente, cólicas e refluxo também podem ser sinais de dificuldades com a amamentação. Então, o primeiro erro, gente, é você não perceber que você está tendo dificuldades com a amamentação. Por quê? Se o seu bebê está tendo dificuldades com a amamentação, ele não consegue mamar o suficiente, tá? Ele não consegue mamar o suficiente, ele não vai ter nutrientes ali para ele absorver e para ele formar esse sistema imunológico. Porque se você não tem nutriente, como é que você vai formar tudo? Não forma, né? É por isso que o bebê começa a perder peso, tá? Quando o bebê ele começa a perder peso, a gente tem que olhar para a amamentação. Por quê? Porque isso a gente só vai ver, gente, lá quando for no médico pesar. O bebê começou a perder peso, o médico entrou com a fórmula, precisa entrar com a fórmula. Por quê? Porque o bebê ele já tá num estágio já de perda de peso muito grande, às vezes, né? E precisa entrar com a fórmula para você dar condições para o seu bebê continuar se desenvolvendo, porque ele pode estar passando fome, né, gente? Imagina você numa dieta restritiva, né? Numa dieta à força que você não consegue comer o suficiente para você manter todas as suas funções, né, gente? Você começa a perder peso. É a mesma coisa no bebê. Então, se o bebê ele está tendo dificuldades com a amamentação e você não percebeu isso, você acha, muitas vezes tem muitas mulheres que não sentem dor para amamentar, só que percebem que a mama está vazia, né? Ou percebem que o bebê ele tá tendo cólica, ele tá chorando bastante, ele tá tendo gases, tá tendo barriguinha inchada, ele tá tendo refluxo, ele tá arcando as costinhas para trás, tá acordando de hora em hora. Não necessariamente precisa ter todos os sintomas, né, gente? Às vezes é um desses sinais só, né? Gente, tem que olhar para a amamentação. Por quê? Porque se o seu bebê ele não estiver conseguindo mamar direito, se ele não conseguir mamar o suficiente, ele não tem nutrientes para fortalecer esse sistema imunológico dele. O segundo erro, gente, em relação à amamentação, é você achar, você acreditar que as coisas vão se resolver sozinhas. Desculpa te falar, mas não vão. Por quê, gente? Porque se o seu bebê ele está tendo dificuldades para amamentar, seja você tendo dificuldades para amamentá-lo com dor ou desconforto, ou mesmo que você não tenha dificuldade para amamentar, e o seu bebê ele estiver tendo dificuldade para mamar o suficiente, e você acreditar que isso vai se resolver sozinho, a gente não vai. A próxima vez que você for no médico, você vai perceber que seu bebê ele vai começar a perder peso. E o que que acontece? Entra com a fórmula infantil, né? Aí, nesse caso, tem que entrar com a fórmula infantil, gente. E isso é o início de um desmame. E nesse momento que a gente tem um coronavírus, que a gente tem um vírus novo circulando entre a gente, a melhor forma de você proteger o seu bebê é através da amamentação. Nenhum outro leite, gente, nenhuma outra fórmula infantil, nenhum outro leite é tão rico e tão perfeito quanto o leite materno, tá? E isso você precisa ter em mente, porque o leite materno, gente, tem células vivas, tem células de defesa, tem um monte de coisa no leite materno que protege o bebê. Então, se você está amamentando e você, mesmo que você tenha contraído o coronavírus, já tem medidas, né, gente? Os estudos estão falando que é para a mãe continuar amamentando, né? Todas as sociedades ainda estão reforçando essa questão da amamentação, porque não existe nada ainda falando que o vírus passa pelo leite, tá? E tem o fator protetor do leite. Então, se você for infectada pelo vírus, ou se você está doente, né? Se você está com alguns sintomas de gripe, né, gente? Seja pelo coronavírus ou pelo influenza, que a gente não sabe, né, gente? Que agora tá entrando em época. Usa a máscara, você usa a máscara, tá? Para quê? Para evitar gotículas, né, gente? E limpa bem o peito antes, tá? Com água e sabão, tá bom?
Sempre com água e sabão, tá, gente? Porque é a melhor forma de você proteger o bebê. Mas, inevitavelmente, cedo ou tarde, o bebê vai ter contato com o vírus, tá? O que não pode é que se você tiver num estado de gripe muito forte, você vai passar uma carga, virar uma quantidade de vírus muito grande para o seu bebê. Então, você precisa se proteger, mas mantenha a amamentação. A gente precisa unir todos esses pontos, gente. Quando a gente começa a unir os pontos, a gente percebe que o erro não tá na gente, né? A gente percebe que o erro está, às vezes, da gente não conhecer o processo, de não conhecer como é que funciona o corpo, de não fazer essas ligações. E a partir do momento que a gente entende, a gente sabe exatamente como agir, não é? A gente sabe o que a gente precisa fazer, o que não precisa fazer, que não precisa se desesperar, né? Por quê? Porque a gente sabe como proceder, tá, gente? Então, o primeiro erro em relação à amamentação, que aumenta o risco do bebê de ficar doente, é não observar que o bebê está com dificuldades de mamar. Então, lembra dos sinais, tanto em você, né, dor ou desconforto para mamar, quanto mama murcha e pouco leite, tá? Não necessariamente você vai ter dor ou desconforto para mamar, tá, gente? E no bebê, brigas com o peito, o bebê fica puxando o peito, arcando as costinhas para trás, com dificuldade para dormir, né, gente? Está chorando bastante, está com cólicas, refluxo, né, gente? Todas essas questões, dificuldades de ganhar peso, perca de peso, estão relacionadas à dificuldade do bebê conseguir mamar. Porque o peito, gente, não é só colocar o bebê no peito, né? Se você não souber estabilizar. Gente, que eu vejo bastante, técnica de amamentação não é pega, tá, gente? Não é só pega. Então, muitas vezes as pessoas acham que é só olhar pega. Não é, gente. Se o bebê ele não estiver bem encaixado, numa posição boa para ele, não adianta você só olhar a pega. A pega é a terceira coisa que a gente olha, a última coisa que a gente olha na pega, tá? Então tem que olhar para tudo isso, legal? E o segundo fator que eu falei, né, gente, é você acreditar que essas coisas elas vão se resolver sozinhas, porque não vão, né? Porque o seu bebê ele depende de você posicionar ele, né? De você, de proporcionar para ele uma boa estabilidade para que ele consiga mamar. Do contrário, ele não consegue mamar, tá? E o terceiro fator, gente, que eu falei para vocês, o terceiro erro, tanto na amamentação quanto na fórmula infantil, tá? É acreditar que o seu bebê ele está tendo todos esses desconfortos, todos esses gases, cólicas, gente, gases, cólicas, barriga inchada, gente, refluxo, tudo isso, gente, são sinais de alguma coisa que tá por baixo, tá? E daí que a gente não tem nada a fazer a não ser dar medicamentos. Esse é o terceiro erro mais comum. Por quê, gente? Porque ao dar o medicamento, você tenta mascarar um sintoma que está por baixo. Então, se o seu bebê está tendo dificuldades com a amamentação ou com a fórmula infantil, ele não está se adequando bem à fórmula infantil. Não adianta você dar medicamento, gente. Você tem um problema real ali com o seu bebê, né? E esse é o grande problema. Sim, existe a questão do desenvolvimento do sistema digestivo, da imaturidade do sistema digestivo, isso é real. Mas não é para o seu bebê passar por tudo isso. Por quê? Porque claramente ele tem um problema real ali. Você resolve o problema, gente, você ajuda muito o seu bebê. Você faz uma coisa e você vê a melhora do outro lado. Gente, eu não tinha noção de tudo isso, de como tudo isso se conectava, gente. É claro, né? Depois que a gente passa por isso, as coisas ficam mais claras, né? Depois de estudar, né, gente? De trabalhar com muitas mães, as coisas vão ficando mais claras. Mas isso é porque eu já trabalho com isso, né, gente? Já faz 3 anos que eu trabalho com isso, né? Que eu trabalho com mães, eu passei por isso. Então eu sei que, assim, para uma mãe que está acabando de sair no pós-parto, os primeiros meses de vida com o bebê, gente, é uma loucura, porque a gente precisa aprender a amamentar, o bebê ele já não dorme direito, muitas vezes a gente precisa aprender um novo padrão. Se o bebê ele tiver tendo dificuldades com a amamentação ou com a fórmula infantil, ele vai ser um bebê que ele vai ficar acordando à noite, tá? Ele vai acordar com frequências de menos de 2 horas. E isso é preocupante. Muito preocupante, tá, gente? Então, o que fazer? Entra para o curso. Você precisa de acompanhamento. Você precisa de correção dessa amamentação. Porque se você bobear, o seu bebê ele vai entrar para a fórmula, tá? É inevitável, gente. E daí você vai ter um outro problema, que é você acertar a fórmula infantil do seu bebê, tá? Que esse é o outro problema, né, gente? Porque só quem está na fórmula infantil, gente, só quem está na fórmula infantil sabe o quanto é difícil encontrar a fórmula infantil certa para o bebê, né? E quando você não sabe por onde começar, você vai acontecer igual aconteceu com outra mãe,
né? De tentar várias, gente. Imagina só, essa mãe ela tá desesperada. Não é falta de vontade dela, gente. Porque ela já testou um monte de fórmula infantil. Não é falta de vontade, gente. Essa mãe ela faz o que ela pode e o que ela não pode para ajudar o bebê dela. Mas ela não tinha informação até agora. E é isso que eu tô falando para você. Se você está sentindo dificuldades com a amamentação, seu peito, se você está tendo pouco leite, isso, gente, é problema de amamentação. Não é você, gente. Ignora, abstrai tudo o que todo mundo falou para você, que o seu leite é fraco, que você não consegue amamentar. Isso não é verdade. E eu vou provar para você que não é verdade, tá? Então entra para o curso, você vai receber todo o meu acompanhamento nessas 3 semanas, que é para realmente, gente, 3 semanas é para assim, para sua vida mudar da água pro vinho, tá? E com o meu acompanhamento, você não vai ficar aí dando, né, tiro em, como é que o pessoal fala? Tiro no escuro, gente. Isso não funciona com bebê, tá bom?